Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Chegamos em fevereiro já, hein? A quarta rodada do Paulistão, a Série A1. E olha, com muitas novidades, hein? Começou lá na terça-feira com São Paulo vencendo o Corinthians em Itaquera pela primeira vez e quebrando um longo tabu. São Paulo segue líder do seu grupo, segue líder isolado na classificação geral, mas o seu grupo é forte. São Bernardo, Botafogo, Novo Horizontino estão tudo ali no encalço, ao contrário dos outros grupos. E o Corinthians, pasmem, é o lanterna do seu grupo. Mirassol líder, Inter de Limeira segundo, Red Bull Bragantino terceiro e o Corinthians o lanterna. Que é isso, gente? Palmeiras e Santos voltaram a vencer, o Palmeiras com time reserva, hein? Red Bull Bragantino começou mal o campeonato, começou mal, e o Palmeiras foi com reservas, preservando, porque domingo tem São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo pela Supercopa. Palmeiras campeão brasileiro, São Paulo campeão da Copa do Brasil, jogo único, um torneio, jogo único para ver quem é o campeão da Supercopa do Brasil. Palmeiras preservou e venceu. Santos ganhou do Água Santa, que não pôde jogar em Diadema, seu estádio está deplorável, depois do jogo com o Botafogo com muita chuva, jogou em São Bernardo e perdeu para o Santos. E olha, Mirassol liderando seu grupo, venceu bem, Guarani em Campinas. Que coisa sensacional, hein? Os clubes do interior estão dando trabalho. Veja que hoje nem Corinthians nem Red Bull Bragantino se classificariam. A Lusa está se classificando assim, ó. Santo André e Ituano estão na zona de rebaixamento. Coisa tá assombrosa. Mas claro, quarta rodada apenas, embora vocês lembrem, são 16 clubes divididos em 4 grupos com 4. Só 12 rodadas nesse campeonato. Faltam 8 agora. Só 12. E aí, terminando essas 12, os dois últimos da classificação geral, que hoje seria Ituano com 3, Santo André com 2, caem. E os dois primeiros colocados de cada grupo jogam um jogo único na casa do time que tem melhor campanha. Por exemplo, hoje seria Santos e Portuguesa na Vila. Hoje seria Palmeiras e Ponte Preta na casa do Palmeiras, no Allianz. Hoje seria Mirassol e Inter de Limeira em Mirassol. Hoje seria São Paulo e São Bernardo no Morumbi. Só para vocês entenderem. Bom, vamos falar de tudo isso, mas antes de mais nada, eu convido vocês a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Cada novo vídeo você vai sendo avisado. Já tem do meio de semana aí a rodada da Série A2, da Série A3, agora o Paulistão. Final de semana faremos inclusive a Série A4, que só joga final de semana. Começa hoje e termina no domingo. Enfim, tudo lá para você, pra gente trocar aquela ideia, pra gente bater aquele papo que a gente faz lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos lá, vamos começar com a terça-feira, que foi o clássico São Paulo e Corinthians em Itaquera, com todo respeito, quase 44 mil pessoas, 43.481, a torcida do Corinthians apoiou, o São Paulo foi para cima no primeiro tempo, mandou no primeiro tempo, o Caleri fez um belo gol com 19 minutos, teve mais oportunidades, teve chances criadas, pouco correu risco e dominou o jogo no primeiro tempo. Veio o segundo tempo também se preservando para o jogo do Palmeiras. Aí o Thiago Carpini tirou o Lucas, tirou o Rafinha, colocou o Moreira, o garoto da base, o Moreira. Ele colocou o Galopo, colocou o Nicão. O Nicão colocou o Nicão, o Luiz Gustavo, que na cobrança de escanteio faz 2-0 no segundo tempo. Jogo totalmente administrado, totalmente tranquilo. E aí o São Paulo, nas substituições, depois dos 2-0 principalmente, caiu de produção. Porque se você for ver, o Galopo não entrou bem, o Nicão para mim também não entrou bem, né? O Ferreirinha para mim não entrou bem, e aí o São Paulo ali meio que se preservando para o domingo, deixou o Corinthians marcar um gol com o Arthur Souza, moleque bom da base, campeão da Copinha, artilheiro do time na Copinha e tal, entrou e aos 45 descontou. Mas uma vitória justa, merecida, tranquila, quebrando um tabu, para um time que está pronto. O Corinthians, o Mano falou no final do jogo o seguinte: eu perdi 12 jogadores e chegaram 3. Mandou um recado para a diretoria, hein? Cadê a diretoria? Agora acabou a brincadeira. O time tá uma brincadeira. Lanterna do grupo é duro, hein? Mesmo sendo início do campeonato, lanterna do grupo é duro.
Mas, enfim, veremos. Bom, com essa vitória, o São Paulo é o líder do seu grupo isolado com 10 pontos. São Paulo é líder na classificação geral com 10 pontos, os mesmos 10 do Palmeiras. Mas no saldo de gol, São Paulo tem 4 contra 3 do Palmeiras. E o São Paulo vai bem, vai tranquilo. Tem a primeira colocação do seu grupo. E o Corinthians é o quarto com 3 pontos. O líder é o Mirassol com 6 e o Internacional de Limeira tem 4. Tá na briga, claro. Mas a situação é vexatória, né? Pelo menos eu entendo assim. Se a gente está falando do líder da classificação geral, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras jogou no dia seguinte, na quarta-feira. Aí, com razão, aí falam que o Abel é chatão, mas com razão ele reclamou da federação. Pô, São Paulo, nós vamos jogar um título no domingo. São Paulo joga terça ou joga quarta? Uma estupidez, né? Coloca para jogar na terça também, os dois, pô. Mas enfim, ele colocou um time reserva e o Bragantino, que tá capenga. Eu assisti o jogo com o Botafogo que empatou 1-1, trabalhei nesse jogo. E agora também analisando aí o jogo com o Palmeiras, o Bragantino com a sua força máxima. O Bragantino com a sua força máxima e o Palmeiras, ao contrário, né? Tentando preservar e jogando com jogadores importantes, cara, Palmeiras, no finalzinho do jogo, o jogo caminhava para o 0-0. Flaco Lopes de cabeça faz 1-0. Bragantino, Pedro Caixinha mesmo disse, o treinador, pô, meu time começou mal, não tá bem não, não tá bem, né? Quase 6.500 pessoas no estádio, 6.459, um Palmeiras que fez 3 pontos importantes e tirou o Bragantino, Red Bull Bragantino, da zona de classificação. Palmeiras tem 10, tá classificado. Ó, Ademar, a Ponte tem 5, é segunda colocada. O Palmeiras vai caminhar tranquilo, ao contrário do grupo de São Paulo que é forte. São Bernardo, Botafogo e Novo Horizontino são fortes. Muitos times estão fracos e no grupo do Palmeiras, Ponte, Guarani e Água Santa estão fraquinho até agora. Pelo menos até agora. Mas enfim, Palmeiras com 10 líder do seu grupo, o Bragantino quarto com 4 pontos passou a ser o terceiro do grupo C. Então precisa mostrar serviço, né? Vamos ver essa situação. Já que a gente falou do Palmeiras líder do grupo B, o São Paulo líder do grupo D, vamos falar do líder do grupo A, o Santos. O Santos, aos pouquinhos, o Carille vai fazendo o seu time jogar bola. Foi jogar com o Água Santa, que precisou jogar no estádio 1º de Maio em São Bernardo do Campo, porque seu campo está passando por reformas. Uma chuva lá fez a situação ficar complicada. O Água Santa do Bruno Pivetti, mesmo tendo base do time passado, mesmo começando o campeonato até que mais ou menos bem, vem dando uma queda de produção preocupante e perdeu mais uma. Primeiro tempo horroroso, 0-0 medonho. Segundo tempo, o Corinthians, o Santos fez o gol com o Fux, mas estava impedido realmente. E aí o Santos, que jogou melhor no segundo tempo, acabou fazendo 1-0 já com o Joaquim, o zagueirão, de cabeça já no finzinho da partida. Então, de qualquer maneira, o que a gente tem que pensar é o seguinte, né? Que o Santos vem crescendo, cara. O Santos, os três últimos campeonatos, não se classificou para as quartas. Brigou contra o rebaixamento. E agora o Carille está com um time forte nas mãos, competente, 9 pontos, lidera, 3 pontos a Portuguesa, 3 Ituano e 2 Santo André. Esse grupo é fraquinho. E vai embora o Santos. Parabéns ao Carille. O Água Santa, com a derrota, é o lanterna do grupo do Palmeiras. Claro, a Ponte tem 5, ele tem 4, o Guarani tem 4, tá ali na briga. Mas começou um campeonato pisando na bola, né? Vamos falar do outro líder, então, que é o Mirassol, que fez uma vitória expressiva. O Mirassol fez uma vitória expressiva jogando em Campinas. Jogando em Campinas contra o Guarani. Uma vitória extremamente importante, competente. Um time que foi lá para Campinas. O Guarani está ali na luta também, está querendo se classificar. De La Torre faz 1-0 logo com 4 minutos para o Mirassol, mas o Guarani virou o jogo. O Bruno Mendes com 9 empatou, 5 minutos depois empatou, né? Primeiro tempo equilibrado, primeiro tempo com chance dos dois lados, 4.127 pagantes no Brinco de Ouro. E o Guarani no segundo tempo, aos 20 minutos, com o próprio Bruno Mendes, vira o jogo. Olha a situação do líder Mirassol, rapaz. O time comandado com o Mozart está muito bem. O De La Torre de cabeça empatou de novo aos 35, né? Aos 35. E o detalhe, hein? O detalhe, no finalzinho, o Paulinho Boia, que tinha entrado, Paulinho Boia, aquele que começou no São Paulo e tal, faz 3-2 aos 43 e
faz outra virada. Fez 1-0 o Mirassol, o Guarani virou e aí virou para 3-2 o Mirassol. Uma vitória fantástica em Campinas que fez o Mirassol virar líder do grupo C. Santos é líder do grupo A com 9, Palmeiras é líder do grupo B com 10, o Mirassol agora é o líder do grupo C com 6 e o São Paulo é o líder do grupo D com 10. Que situação sensacional, hein? Parabéns ao Mirassol. O Guarani, com o resultado, caiu para a terceira colocação, um ponto a menos que a Ponte, e vai ficando na briga, mas numa situação ruim, porque perde dentro de casa, né? Humberto Loser vai ter que remar agora fora de casa. Vamos falar, se a gente falou dos líderes, vamos falar dos segundos colocados. Por exemplo, a Ponte Preta, que é segundo colocado do grupo B, venceu a Portuguesa, segunda colocada do grupo A, no Canindé. É, rapaz, olha, pedir a cabeça do Dado Cavalcante, a torcida xingou, a imprensa da Portuguesa, que é mais voltada só à portuguesa, né? Realmente é uma coisa de louco, né? Mas o que o treinador foi xingado, o que o treinador foi ofendido, então é uma coisa de louco. Mas de qualquer maneira, a Portuguesa jogou muito mal. A torcida da Portuguesa não está acreditando, parece 2.428 pessoas no Canindé. Foi a terceira derrota de seguida, né? A Ponte com o Gé de cabeça faz 1-0 no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo, a Portuguesa tentou pressionar, o Eduardo Diniz, o lateral esquerdo, meteu uma bola no travessão e tal, mas no finalzinho do segundo tempo, o Dodô faz 2-0. Engraçado que o Brigatti no final do jogo falou: eu sei que minha cabeça estava prêmio, se eu perco aqui eu ia perder emprego. Agora eu estou aliviado, deixei a Ponte Preta na zona de classificação. E quem ficou com a corda no pescoço foi o Dado Cavalcante. Mesmo assim, a Portuguesa continua a segunda colocada com 3 pontos, hein? O Santos tem 9. Mas ela é segunda colocada no grupo do Santos e a Ponte Preta agora é o segundo colocado no grupo do Palmeiras. Deu uma classificada legal. No grupo do Mirassol é a Inter de Limeira, que jogou ontem. Jogou ontem, pegou o São Bernardo, segundo do grupo do São Paulo, e olha, atropelou. Primeira vitória da Inter, se recuperou em grande estilo. Grande estilo. Gustavo Bochecha, logo no primeiro minuto, fez um chute de fora da área. O goleirão do São Bernardo falhou. Chute de fora da área, campo molhado, que a gente sabe aquelas coisas, mas falhou. E aí o Juninho, olha o Juninho aí, gente. O Juninho vem fazendo gols, o Juninho vem fazendo participações importantes. É o quarto gol dele na competição, se não me engano. Eu tenho até aqui anotado, ó. Faço questão de ver quantos gols tinha o Juninho. E ó, é isso aí mesmo. O Juninho, ele fez os 2 gols contra o Palmeiras, os 2 gols na derrota contra o Palmeiras, e agora ele fez mais um, já tem 3. O Rafael Veiga é o artilheiro com 4. Então o Juninho vai bem, deixando a Inter na segunda colocação do grupo. E o São Bernardo, apesar da derrota, em todos os critérios quase, ele tem os mesmos 7 pontos do Botafogo. Mas o Botafogo tem um jogador expulso, ele não. Nos critérios de cartão vermelho, ele é o segundo colocado. O Botafogo é o terceiro do grupo do São Paulo. O Botafogo, que também jogou ontem e num sufoco, ganhou do Lanterninha Santo André por 1-0. Num sufoco por quê? O torcedor do Botafogo está abandonando o time, hein? 3.655 pagantes também. Choveu muito, o gramado estava enlameado, aquela coisa que a gente sabe, terrível. Primeiro tempo o Botafogo dominou, o Alexandro fez um gol aos 37, num passe do Leandro Maciel ele fez 1-0. Depois perdeu outro gol cara a cara com o goleiro, matou, mandou no jogo no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, o jogo enrolado, o jogo com muita disputa, jogo até com chances para os dois lados. O Fábio Sanches, zagueiro do Botafogo, foi expulso 25, 26 minutos. Aí o Santo André foi para cima, o Fernando Marchiori colocou o time para dentro do Botafogo. Teve um pênalti a favor do Santo André, mas o VAR detectou que estava, para a sorte do Botafogo, impedido. Teve grandes defesas do goleiro do Botafogo, enfim, o Botafogo, sem merecer, acabou vencendo. Mas quando ele perdeu para o Santos, ele merecia pelo menos o empate, perdeu, deu sorte. Botafogo 7 pontos, bem colocado ali, 7 com o São Bernardo, e o Santo André é o lanterna da classificação geral, hoje estaria eliminado, tem 2 pontos, vai ter que dar uma remada. O Fernando Marchiori não fez ninguém ainda, hein? Ninguém conseguiu uma vitória. Santo André não conseguiu nenhuma vitória na competição. E para finalizar a rodada, vamos falar do Novo Horizontino, que é do grupo de São Paulo, também vem fazendo outra grande campanha, pegou o Ituano, outro time como o Santo André na zona de rebaixamento,
e passou o carro. Primeiro tempo, o Ituano conseguiu segurar, marcar, foi pressão do Novo Horizontino. Segundo tempo, o Vagninho e o Giovani fizeram 2-0 e o Novo Horizontino ficou numa situação extremamente tranquila. O Novo Horizontino tem 6 pontos, São Bernardo e Botafogo tem 7, o São Paulo 10, está na briga, tá na briga. O Ituano, olha que situação complicada, tem 3 pontos, os mesmos 3 da Portuguesa. O ano passado foi assim na última rodada, né? Ele tinha chance de cair, tinha chance de ir para as quartas de final. Foi para as quartas de final e pegou o Corinthians. Olha que coisa, né? Está na mesma situação. Hoje, então, na classificação geral, você tem São Paulo com 10, Palmeiras com 10, Santos com 9, Botafogo 7, São Bernardo 7, Novo Horizontino e Mirassol 6, Ponte 5, Guarani, Inter, Red Bull Bragantino, Água Santa 4, Corinthians e Portuguesa 3, e na zona de rebaixamento, Ituano pelos critérios 3 e Santo André 2. Vamos finalizar o nosso grupo, o nosso vídeo, falando que o artilheiro continua o Rafael Veiga com 4 gols, o Juninho agora tem 3 da Inter de Limeira. E olha, essa próxima rodada, ela não vai ser cheia, porque no domingo, lá no Mineirão, São Paulo e Palmeiras jogam pelo final da Supercopa. Então eles estão de folga. O Palmeiras, que jogaria com a Portuguesa no Canindé, vai jogar só lá no dia 21 de fevereiro, 19h45, uma quarta-feira, no Canindé. O São Paulo, que jogaria com a Inter de Limeira, na teoria vai ser em Limeira. A Inter está tentando jogar em outro estado para faturar uma grana. Mas também no dia 21, às 21h35. Então, Portuguesa e Palmeiras, Inter de Limeira e São Paulo não acontecerão nesse final de semana. A rodada, a quinta, vai começar no sábado, com um jogo único, amanhã. Jogo único, 16 horas, Água Santa e Mirassol. Esse jogo vai ser no Canindé, não vai ser em Diadema, porque o estádio ainda está com problemas. No domingo, 11 da manhã, Corinthians e Novo Horizontino, lá em Itaquera. Olha que parada difícil, hein? Novo Horizontino brigando para classificar e o Corinthians precisando sair da lanterna. 11 da manhã esse jogo no domingo. 11 da manhã também, Santo André e Red Bull Bragantino. Esse no Bruno José Daniel. Santo André e Red Bull Bragantino. 18 horas de domingo, Ituano e Botafogo. Botafogo para brigar até pela liderança ali do grupo e o Ituano para sair da zona do rebaixamento. Esse jogo é em Itu. Na Vila, 18 horas, Santos e Guarani. Olha que belo jogo também. O Santos, líder tranquilo do seu grupo, e o Guarani querendo voltar para o G2. Né? 20 horas de domingo, Ponte e São Bernardo. Mesma coisa, Ponte e São Bernardo, os dois são segundos dos seus grupos. Quem vencer fica ali na zona de classificação. Né? Isso é importante. E aí, só no dia 21, teremos Luz e Palmeiras, Inter de Limeira e São Paulo. Mas aí a gente fala isso na oportunidade. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!